falar sobre o Van Gogh e o quadro dele, O Quarto em Arles. O Van Gogh nasceu na Holanda em 1853. Ele foi um dos pintores mais importantes da história da arte. Ah, tio, mas por que ele é importante? Porque o Van Gogh, ele tinha um probleminha. Ele não conseguia controlar as emoções dele. Então ele teve muita dificuldade para conseguir trabalhar, para conseguir namorar, até para conseguir as coisas mais simples da vida dele. E como ele conseguiu, mesmo assim, fazer da arte dele uma das artes mais originais e lindas do mundo, as pessoas gostam dele naturalmente, porque ele não pintava com o pincel só e com a tinta. Ele pintava com emoção. Às vezes ele ficava assim, super emocionado que ele estava pintando, ele pegava a bisnaga de tinta, é aquela coisinha que a gente põe tinta, e ele passava na tela, sem pincel, sem nada. Ele queria que as pessoas sentissem a mesma emoção que ele estava sentindo quando ele pintava. E ele conseguiu. Por isso que ele é tão famoso. Para a gente poder entender melhor tudo o que eu vou falar sobre O Quarto em Arles, que é o quadro do Van Gogh, a gente precisa conhecer um pouquinho mais sobre a vida do Van Gogh. O Van Gogh tinha um irmão chamado Theo. Eles se amavam muito, assim, e o Theo sabia que o Van Gogh, que o Vincent Van Gogh, tinha um probleminha para controlar as emoções, para poder trabalhar, para poder fazer, para ele poder viver, né? Então o Theo ajudava o irmão vendendo os quadros dele. Como o Theo trabalhava com arte, ele pedia para o Vincent mandar os quadros que ele pintava, e então, conforme ele ia pintando, ele ia mandando para o irmão. Só que o Theo não conseguiu vender muito quadro, não. Ele só vendeu um quadro do Van Gogh. O Van Gogh pintou durante 10 anos da vida dele. Ele morreu cedo, com 37 anos, e ele pintou mais de 850 quadros, isso em 10 anos só. Só que o Theo conseguiu vender apenas um quadro dele só. Difícil, né? Hoje os quadros dele valem milhões de dólares. Né? E, enquanto ele estava vivo, ele só vendeu um. O Theo e o Vincent, eles trocavam cartas, mais de 500 cartas. Quase tudo que a gente sabe sobre o Van Gogh vem dessas cartas que ele trocava com o irmão. Ô tio Silvio, o que é uma carta? Carta é uma coisa da pré-história, não é bem depois da pré-história, mas carta é isso aqui, ó. Você pega um envelope, a gente pegava o envelope, escrevia a carta, dobrava o papel, colocava aqui dentro e colocava o selo. O selo já vinha com cola, a gente podia lamber o selo e punha aqui. Aí tinha que ir até o correio, pagar e mandar, esperar chegar. Ficou mais fácil agora com o WhatsApp, né? Mas enfim, isso é uma carta. Eles trocavam cartas. E aí tudo o que ele ia pintando, o que ele ia fazendo, o que ele ia pensando, o que ele ia sonhando, ele escrevia para o irmão. Tá certo? Então, vamos conhecer um pouquinho melhor O Quarto em Arles. Mas o que é Arles? Arles é uma cidade no sul da França, na região de Provença. Porque o Vincent Van Gogh, ele nasceu na Holanda. E a Holanda é um lugar assim que tem neve e tudo mais. E a cidade de Arles é uma cidade do interior da França que tinha muito sol, é uma cidade do litoral. Então, o Vincent Van Gogh ele já estava muito animado de ir para um lugar assim. Ele escolheu a cidade de Arles. E lá ele alugou uma casa. Ele estava muito feliz, porque depois de muito tempo, na verdade, acho que pela primeira vez, ele ia morar sozinho, ele ia ter o espaço dele, um canto só dele. Porque até então ele morava muito em hotel, em pensão. E como ele tinha essa dificuldade de controlar as emoções dele, ele brigou de novo com o dono do hotel e foi expulso do hotel. E aí ele alugou essa casa, chama-se Casa Amarela. Tem um outro quadro dele, inclusive, que ele pinta essa Casa Amarela. Essa Casa Amarela, ele pegou, assim,
tinha um aluguel bem baratinho, mas a casa não tinha nada, ela não tinha gás, ela não tinha aquecimento, ela não tinha ventilação, ela não tinha banheiro. Pois é. E aí ele morava lá. Lá tinha o quarto dele. Esse quarto, ele tinha o formato de um trapézio. Era um formato trapezoidal. Isso. E aí o quarto tinha duas portas. Essa porta aqui, ó, ela dava para o andar de cima da casa. Então tinha uma escada. Se você abria a porta, você pegava uma escada. E essa outra porta aqui era o quarto de hóspedes. Ele estava muito feliz porque ele estava morando pela primeira vez sozinho e tudo mais, num canto só dele, mas ele também estava feliz que o amigo dele, o Paul Gauguin, que era um pintor também muito famoso, estava chegando. Então ele estava muito animado que ele ia receber uma visita. Por isso que a gente vê aqui duas cadeiras, quer dizer, a gente acha que é por isso, né? Ele pôs duas cadeiras, ele estava para receber visita. Ou também quer dizer que ele não queria ficar sozinho, mas ele morava sozinho antes de chegar o Paul Gauguin. Que mais? Aqui a gente tem uma bacia, uma jarra, uma garrafa de água, uma escova, tá certo? Ele não tomava banho, porque não tinha banheiro, ele se lavava nessa bacia. Eu não sei muito bem como é que ele se virava sem banheiro, mas na casa não tinha banheiro. Que mais? Ele tinha uma toalha para se secar, tá certo? Esse espelho aqui, ele usava muito o espelho, porque ele pintou durante toda a sua carreira, ele pintou cerca de 30 autorretratos. Autorretrato é quando a gente pinta a gente mesmo. Ele ficava no espelho estudando o formato dos olhos dele, como era por dentro e tudo mais, porque ele queria pintar da melhor maneira possível. Então, durante toda a vida dele, ele fez mais de 30 autorretratos. Então aqui tem esse espelho aqui que ele usava bastante. Ele tem aqui, no quarto, ele pôs dois quadros aqui, que eram cópias, né? Ele quis dizer que eram quadros que ele pintou também. Então a gente reconhece aqui, são quadros, são retratos que ele pintou de dois amigos dele. Aqui embaixo são desenhos. Então, se a gente aproximar bastante, a gente vai ver até a dobra do papel aqui. Então a gente supõe que isso aqui seja desenho. Esse aqui é uma paisagem, porque o Van Gogh pintava esse tipo de obra. Ele fazia retrato, ele fazia paisagem, ele fazia desenho. Então esse aqui é uma paisagem. E é uma paisagem de uma coisa que ele gostava muito de pintar, que é uma árvore, um tipo de árvore chamado cipreste. É difícil de falar, cipreste. Então, aqui a gente tem pendurado a roupa que ele saía, porque ele gostava de pintar ao ar livre. Ele não ficava dentro do quarto pintando. Ele também pintava dentro de casa, mas ele gostava muito de sair. Então ele saía com esse jaleco, né, que é um agasalho que ele saía, e esse chapéu de palha. Quando ele pintava à noite, diziam que ele colocava velas em cima do chapéu para poder iluminar o que ele ia pintar. Estranho, né? Já pensou o susto que as pessoas tinham quando viam ele com o chapéu cheio de vela? O que mais que eu tenho para falar aqui? E quando ele pintava, ele usava... Lembra que o tio falou no começo que às vezes ele passava a bisnaga? Ele nem usava o pincel? Então, essas camadas grossas aqui que a gente está vendo, é isso que acontece. Bom, esse quadro aqui, o quarto em Arles, ele tem 3 versões. O Van Gogh pintou 3 vezes, mais ou menos a mesma coisa. São 3 quadros diferentes. Ele pintou em 1888 e 1889. Nas cartas que ele mandava para o irmão, está lá que o nome do quadro era para ser O Quarto apenas. Mas depois acabou ficando O Quarto em Arles. Na primeira versão que ele fez, que foi esse quadro que eu mostrei para vocês, o quadro ficou lá na Casa Amarela, e aí teve uma enchente na cidade,
e acabou machucando o quadro. E o Van Gogh chegou a mandar o quadro para o irmão, mas o irmão mandou de volta para ele poder restaurar. O Van Gogh restaurou o quadro, mas mesmo assim ele fez uma segunda versão. Ele mudou algumas coisinhas, mas é bem parecido. Aí depois de terminar os dois, né, um que tinha sido restaurado e o outro que tinha sido feito, aí ele mandou os dois para o irmão. Mas aí, no ano seguinte, o Van Gogh teve a ideia de fazer um outro quadro um pouquinho menor para dar de presente para a mãe, que era a Ana, e para a irmã, que ele chamava de Will, mas o nome dela era Wilhelmina Jacoba. Aí ele pegou e fez esse quadro e foi para a irmã. A primeira versão, aquela da enchente, hoje está no Museu de Amsterdã, na Holanda, que é o país do Van Gogh. A segunda versão foi parar lá nos Estados Unidos, está no Instituto de Arte de Chicago. E o terceiro, que foi o quadro que ele fez para a irmã, ficou com a irmã, mas depois foi comprado por um príncipe japonês. E aí, depois da guerra, a França e o Japão fizeram um acordo de paz, né, por causa da guerra, e aí o príncipe japonês acabou mandando o quadro para a França e está lá até hoje. Ele está no Museu d'Orsay. Que mais? É só isso. E aí, gostaram? Esse foi o quadro O Quarto em Arles, de Vincent van Gogh. Se vocês gostaram, conta para mim, porque aí a gente pode gravar outros falando sobre muitos outros quadros. O que vocês acham da ideia?